E neste mês, um dos assuntos mais comentados foi a CPI da Covid. Mas afinal, o que é uma CPI? A repórter Paula Faria já está aqui na tela com a gente para responder essa pergunta. Paula. Oi, Bruno, como você mesmo falou, a CPI da Covid tem sido repercutido nesses últimos dias, a gente tem acompanhado os desdobramentos e a Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo apurar se houve ilegalidade por parte do governo federal com relação à pandemia. Mas quem vai explicar um pouco melhor sobre esse assunto é o advogado Henrique Toscano. Olá, Henrique, bom dia. Com relação à Covid, do que de fato é a CPI? A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem um objeto determinado, né, pela Constituição para que ela possa funcionar. Ela é de inquérito porque significa que é uma investigação conduzida por parlamentares, de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Essa CPI tem como objeto certo para ser apurado quais as condutas perpetradas pelo governo federal ou pelos governos estaduais e municipais e as suas respectivas omissões no combate à pandemia. Ao final de uma CPI, sempre é emitido um relatório final. A CPI tem poderes para investigar, coletar documentos, oficiar instituições, pedir a quebra de sigilo fiscal e bancário, intimar testemunhas, intimar pessoas investigadas, mas ela não pode ser uma CPI para julgar. Ela faz um relatório final de todo o material que é coletado e desse material final são encaminhados para os respectivos órgãos que exercem esse tipo de atividade, como o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, dependendo do tipo de crime que tenha sido cometido. A gente tem ouvido falar bastante, né, como eu mencionei nos últimos dias, sobre a CPI. Começou dia 27 de abril, se eu não me engano. Há previsão de quanto tempo deve durar essa CPI? A CPI ela tem um prazo fixado, estabelecido em portaria, mas pode ser renovado. No entanto, pelos desdobramentos que a gente vem acompanhando, não temos como definir quanto tempo durará uma CPI. Tanto é que ela é muito definida pelo tempo que os documentos que vão ser solicitados chegam, por vezes há adiamentos de depoimentos, por vezes, como se está verificando, vai ser votado requerimento de acareações, ou seja, são novos atos de interrogatório, de escuta de testemunhas ou de investigados. Então, todos os desdobramentos vão fazendo com que a CPI possa se tornar mais longa ou mais curta. Por isso que no Brasil, por causa de algumas CPIs que não tinham um objeto muito determinado, as pessoas costumavam dizer que a CPI sempre dava em pizza, ou seja, que não dava em nada. No entanto, há um forte esforço, pelo menos dos parlamentares agora no Senado Federal, de dizer que essa CPI vai ter desdobramentos concretos. E quais são os poderes de investigação de uma comissão da CPI? A CPI, como já disse anteriormente, ela não tem poder para julgar, mas todos aqueles poderes inerentes à investigação, a CPI pode exercer. Por exemplo, requisitar documentos a órgãos públicos, intimar servidores públicos para prestar depoimento, servidores e ex-servidores, intimar pessoas para serem ouvidas na condição de testemunhas, solicitar quaisquer tipo de dados que não sejam dados que estejam abrigados por algum tipo de sigilo que dependa de decisão judicial, né? Fazer todas essas acareações, interrogatórios, inquirições de testemunhas, solicitar laudos, documentos periciais, ou seja, todos esses poderes investigatórios são feitos por uma CPI. Só não pode a CPI julgar. O que a CPI emite ao final é um relatório e desse relatório, como dito anteriormente, é que vão ser tomadas as devidas providências pelos órgãos competentes. Como você mesmo mencionou, depois desse relatório final, que será encaminhado para o Ministério Público, o presidente, se houver comprovação que houve omissão do governo federal, quais são os próximos passos? Havendo naturalmente o encaminhamento de material que seja base para uma denúncia do presidente da República, quem tem o poder de denunciar, logicamente com autorização do Congresso Nacional, é a Procuradoria-Geral da República. A CPI, identificando que houve por parte do presidente ou de qualquer outro governante uma omissão ou uma ação criminosa, né, ou de improbidade ou de qualquer outra natureza, vai encaminhar diretamente para o Ministério Público para apurar essa situação. Então, no caso do presidente da República, a Procuradoria-Geral da República é a responsável por analisar o material da CPI e, entendendo que deve denunciar, apresentar essa denúncia que deve ser autorizada no processamento pelo Congresso Nacional.
Muito obrigada pelos esclarecimentos, Henrique. É isso, como o Henrique falou, a gente tem que aguardar, né? Ainda há muita coisa que deve acontecer com relação a esse inquérito. Eu volto com você no estúdio, Bruno. Obrigado, Paula, pelos esclarecimentos.